Quero agradecer, Rael, e agradecer aí as três entidades, as três associações que estão realizando esse evento, um evento tão interessante, tão importante, né, e relevante antes ou entre tantas coisas, por atuar em tantas áreas, né, por tocar em tantas áreas do conhecimento. Então, vai aí um muito obrigado, né, por tocar esse evento, a Associação Espanhola de Psicologia da Música e Interpretação Musical, a Sociedade Argentina, né, para as Ciências Cognitivas da Música e a BCM, que vocês estão levando tão longe e fazendo um trabalho tão bonito. Desculpa entrar, me ouvem? Ô, maravilha, Orlando! Perfeito, Orlando, está Que conosco. bom, que bom. Bom, então eu vou desligar o áudio então para acompanhar. Que bom, Orlando. E é muito interessante, bom, é muito interessante estar aqui, tem uma emoção, né, envolvida, não tem como não ter, porque esse era um trabalho que a gente conversava muito com o Felipe há muitos anos, né, e com você também, Rael, e com os colegas que estão aqui também, né, com o Jonatas, enfim, na minha interlocução sempre foi muito intensa. Então, falar um pouco do percurso de pesquisa, e eu gosto muito da ideia que vocês tomaram também de falar das pesquisas da gente, porque elas estavam muito relacionadas às pesquisas do Felipe, no meu caso, e é como se fosse um caminho, né? Eu sempre que de forma triste acontece da gente perder alguém muito próximo, tem um fenômeno que me acontece muito, que eu tenho observado muito na vida, que é como as pessoas próximas a essa pessoa são, em alguma medida, a presença dessa pessoa ali conosco, né? E para mim, olhar para o Rael, olhar para o Jonatas, é olhar um pouco para o Felipe, e olhar para a BCM, olhar né, para a discussão de cognição musical. Eu tenho lapsos ainda e vou ter por algum tempo, tenho certeza que enquanto estou escrevendo ou pensando alguma coisa em aula, eu penso na hora, vou falar com o Felipe, ver o que ele acha. E não tem ele aqui, mas tem o Rael, tem o Jonatas, tem todas as outras pessoas que partilharam a vida com ele e que em alguma medida seguem, né, um trabalho que era conjunto. Porque o Felipe era um cara de trabalho muito conjunto, embora fosse um pesquisador um trabalho voraz sozinho, ele era um cara de discussão das ideias e como um bom pesquisador, estava sempre muito ligado ao coletivo. Para falar do meu ponto, né? Eu quero marcar aqui meus 15 minutos para não exceder, óbvio, né? Mas para falar do meu ponto, eu tenho que começar falando mesmo, não tem muito jeito, eu tenho que começar falando do trabalho com o Felipe, em alguma medida. Porque eu conheci o Luiz Felipe em 2002, no mestrado que eu fazia em filosofia, que eu fiz em filosofia, né, na área de filosofia da mente e ciência cognitiva, lá na Unesp de Marília. E que tem um outro cruzamento aqui muito interessante, que o Jonatas co-orientou, né, tanto a mim quanto ao Felipe. Então, eu tive a sorte incrível de conhecer ao mesmo tempo o professor Luiz Felipe Oliveira e o professor Jonatas Manzoli, que eu já admirava como compositor de paisagem sonora, algo que eu aspirava a fazer na vida, né? E que eu pude então conhecer e trocar contato próximo. O Jonatas tinha já naquela época uma atenção, um carinho, um cuidado com os estudantes, que é uma coisa incrível. E hoje posso partilhar em outra medida, sendo colega dele aqui na Unicamp. Inclusive, a gente tá matando reunião da CG hoje, Jonatas. Né? Que é um colegiado que a gente trabalha junto. A gente está junto na CG, não é? É isso aí. Então, naquele momento, em 2002, né, pouco mais de 20 anos, foi muito intenso nas nossas vidas, assim, eu falo por mim e pelo Felipe com certeza, e o Jonatas estava num fluxo de ir até Marília, né, e dar as aulas naquele programa, incrível aquele programa. Jonatas tinha um fluxo com a Suíça também naquele momento, com o trabalho com o Roboser, né, alguns anos antes estava muito intenso, era famoso
na discussão de inteligência artificial e ciência cognitiva, e foi um momento de muita aprendizagem, assim, né, de me inserir na pesquisa de cognição de um jeito incrível, e pelas mãos desse hoje colega incrível que é o Jonatas. E junto, de mão dada com o meu amigo Luiz Felipe, que me trazia, na sequência, a amizade do Rael também, né? Foi logo na sequência, a gente acabou indo morar em Maringá, por conta de trabalho, passamos na Estadual de Maringá, que o Rael está até hoje, né? A gloriosa UEM, completando 20 anos de curso de música, né? Um trabalho incrível que o Rael desenvolve lá, começados também por mim e pelo Luiz Felipe. Então, 2002 a 2004, 5, 6, até 8, eu acho que até 9, entre 2002 e 2009, nós publicamos muita coisa, nós escrevemos muita coisa. Nós começamos escrevendo coisas sobre timbre e ecologia, sobre uma perspectiva de uma estética ecológica, né? Apresentamos na Sociedade Brasileira de Cognição de Computação Musical, né, Jonatas? Aquele encontro interessantíssimo lá na Unicamp mesmo, aqui na Unicamp mesmo, né? E então foram vários artigos assim que eu publiquei junto com o Luiz Felipe. A gente começa com Em Direção a uma Concepção Ecológica do Timbre, que a gente publica em inglês lá fora e depois em português na segunda SACOM, né? Isso em 2002, se eu não me engano, na segunda SACOM. 2003 a gente publica Em Direção a uma Concepção Ecológica do Timbre. Em 2004, já com o Rael, a gente publica um paper sobre classificação de inversão de acordes por mapas auto-organizados de Korhonen, um trabalho super audacioso, né? E eu olho para isso e dou muita risada, Rael, é muito interessante. E daí, eu, Rael e Felipe, a gente acabou aprofundando um núcleo de discussão, mesmo já não morando em Maringá. Felipe tinha vindo para a Unicamp, depois vindo para a Unicamp para estudar sob orientação do Jonatas no doutorado, né? E depois ido para Campo Grande. E eu fiz um interlúdio em Presidente Prudente e fui para Campo Grande depois, no curso que o Felipe trabalhava também. Nesse período, a gente ainda publica uma crítica da musicologia e apontamentos de fenomenologia na revista Opus, né, Rael? Um artigo canônico. Canônico, assim. E a gente publica um mecanismo. Eu fui olhar esse artigo, eu tenho problemas com ele hoje, mas ele é importante em 2009. Mecanismos de indução da emoção considerados sob a perspectiva corpórea, porque a gente está pirando no Damásio e vai falar das alças corpóreas, das alças de self dele, e a gente está olhando para o corpo, né? Talvez pela primeira vez a gente parou para olhar para o corpo como uma coisa importante para a cognição musical. E eu digo isso olhando para o meu percurso de pesquisa. Acho que você e Felipe ainda fizeram outro, né? Mas de 2009 para frente, quer dizer, do meu doutorado para frente, eu faço doutorado na UNB entre 2009 e 2013, eu vou me aprofundar na discussão de paisagem sonora. Eu vou buscar conceitos da enação e do 4E cognition, especificamente, né, conceitos gerais de teorias do 4E cognition, e cada vez mais me centrando na importância dos corpos operando, dos corpos agindo em lugares específicos. Cada vez mais me concentrando nesse conceito, e vou buscar condições de compor paisagens sonoras. Eu saio do doutorado, em 2013, discutindo natureza, cultura, tecnologia e arte, discutindo cada vez mais uma perspectiva antropológica para o que é natureza, o que é cultura, né? Do ponto de vista da discussão da cognição, eu já estou entendendo uma crítica à neurociência, basicamente por conta das extended views, né, na ciência cognitiva, das perspectivas estendidas da mente, da ideia de que se a gente está procurando a mente da pele para dentro, talvez tenha um problema, né? Que dirá olhar só para o cérebro, então.
Então, enfim, isso para lidar com mente humana, para lidar com música enquanto atividade humana, coletiva, que acontece num lugar específico, feita por corpos específicos. Qual não é a minha né, descoberta no tempo depois do doutorado, já cursando ali, fazendo estágio de pós-doutorado na UFRJ, com também nosso querido Rodolfo Caesar, quando eu saco que, acho que numa das conversas de boteco com o Rodolfo, e ali também com outros colegas, com Manes, com Didier, com outros colegas, eu tenho uma sacada que valeu dali para frente, assim, que, cara, a gente fala de corpo há muito tempo, mas na ciência cognitiva eu falo de corpo há 20 anos, da importância do corpo, na fenomenologia a gente fala do corpo, Merleau-Ponty fala pacas do corpo, mas como é que eu não me liguei que esse corpo do qual eu estou falando tem cor, tem raça, tem gênero, né? Eu começo a olhar um pouco para a discussão da decolonialidade que eu venho pela educação musical, né? Pelos congressos do Fladem, que eu acabei me envolvendo desde 2015, o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, que me abriu a perspectiva dos estudos decoloniais também. Algumas amigas musicólogas, né? A Juliane Larsen, e outras musicólogas que estão nesse momento também discutindo isso. Quer dizer, que musicologia é essa que nós fazemos desse território, da América Latina, com nossos corpos não brancos, né, misturados por essa maluquice dessa democracia racial. E aí eu vou ler Abdias do Nascimento, eu vou ler Franz Fanon, vou ler para valer Simone de Beauvoir, na sequência da fenomenologia, e vamos pensar outras coisas. E eu já estava fazendo uma transição da paisagem sonora, dos estudos de paisagem sonora, para os estudos em escuta. E aí vem isso também, que os estudos em escuta, muitas vezes a gente esquece, e aí é uma lição do Gibson, né, que Jonatas me mostrou lá 20 anos atrás, de que o ouvido ele está num corpo, né? Ele está na cabeça, o pescoço gira, e está num corpo. E eu me lembro da frase do Schaeffer, né? O ouvido não tem pálpebras, com a qual a gente foi tão rica para a gente essa frase, até o momento da gente questionar um pouco também esses cânones, né? O ouvido não tem pálpebras, mas tem pernas. Eu posso correr com o ouvido para outro lugar e ouvir outras coisas. Eu posso, quando eu consigo sair do lugar, né? Porque às vezes eu posso ter que trabalhar tantas horas por dia no mesmo lugar e não posso sair daquele lugar, não posso levar meu ouvido para outro lugar. E essas condições da vida real, do trabalho, das classes, do gênero, da raça, elas me interseccionaram muito. E eu acho que isso aparece no artigo que eu vou publicar em 2019, chamado Por uma ontologia do som enquanto uma ontologia da escuta. Então, isso é o resultado da pesquisa do pós-doc. Parece que falar em som, e tudo isso que a gente trabalha com som, localizando o som nos sonogramas, nas representações complexas e múltiplas que a gente tem, ou localizando o som nas representações neuronais e tudo mais, segue sempre sendo um discurso sobre as representações, né? A gente trabalha com pós-graduação em música e aprofunda a música e vê que, e no fundo, a gente está falando de uma música quase que literata, né? Quase que toda escrita, que depende muito pouco da escuta, que no fundo, às vezes, não depende nada da escuta. E a gente tem o quadro, ao fundo, às vezes, do nosso compositor surdo, né? O grande nome da modernidade, né? Que fica surdo talvez por violência, né? Porque tem uma construção toda aí também. Então, enfim, eu acho que a crítica à modernidade, de uma forma ampla, me leva para um lugar muito, muito amplo para discutir escuta. E eu vinha conversando isso com o Felipe, atravessado pela doença dele, né? Na verdade, eu saio de Campo Grande e volto para Presidente Prudente em 2012, a gente fica um pouco distante, mas conversando muito. De 15 para frente, que é o meu pós-doc, que essas ideias ficam muito fortes, eu retomo a falar com ele, mas aí a gente já tem um outro drama atravessando nossa vida, que é o momento dele
dele, né, da doença, de fechar a vida. E isso gera para o Felipe uma sagacidade, um pulo epistemológico que eu fiquei impressionado. É uma coisa que eu selecionei para partilhar com vocês, né? E a gente alcança conversas que eu nunca imaginei ter com ele, né? Eu tinha, como o Rael diz, eu saio um tanto da música, né, para operar com outras coisas. Vou terminar esse ciclo, né, que se começou em 19 para mim, com esse texto. Esse texto me joga a escrever os 2 últimos textos mais próximos da área de educação, que é onde eu estou pesquisando hoje, que é uma área também que eu considero uma multi-área, porque a gente conversa com economistas, com sociólogos, com pedagogas, com pessoas de diversas outras formações, muita gente das ciências sociais, muita gente da arte aqui também na Faculdade de Educação. E por trabalhar com as licenciaturas, a gente opera junto, né? Aí esse prazer de novo de trabalhar com o Jonatas no Instituto de Artes, né? Com a Adriana, com as colegas lá do Instituto de Arte. Mas eu vou escrever os 2 últimos textos já discutindo especificamente dualismo cartesiano e desdobramentos na educação, não discutindo educação musical ou educação em arte, mas dando um passo atrás, eu acho, e olhando para essas implicações que relacionam, e daí no último texto isso fica muito forte, que relacionam tecnologia, arte e conhecimento. Pensar que a gente, dependendo das noções de conhecimento que a gente tem, a gente pode direcionar perspectivas tecnológicas, e eu digo direcionar pensando em intencionalidades, né? Na perspectiva que a fenomenologia traz para a intencionalidade. Intencionalidades de uso de ferramenta, de produção de ferramentas, para determinados caminhos, né? Caminhos que às vezes são importantes, fazer sentido, caminhos que por muitas vezes são de emancipação e por outras são de controle, de dominação. Então, tenho a perspectiva anticolonial, decolonial, tem me atravessado muito, e eu tenho pensado na escuta como olha o meu timer aí, né? Numa escuta como ferramenta, né, possível de práticas emancipativas, emancipatórias, né, na produção artística, sobretudo em contextos da educação aqui na periferia do capital. Enfim, isso eu preparei para dizer, contando um pouco do meu percurso, da onde eu venho e para onde eu estou indo hoje aqui, né? E estou muito instigado a ouvir meus colegas Orlando e Jonatas e quem mais que está aqui que queira falar depois. Obrigado pela escuta, muito agradecido mesmo. E acho que posso passar a palavra, Rael? Eu vou passar a Jonatas e seguimos depois ouvindo Orlando. Por favor, Jonatas. Olha, gente, eu estou muito feliz de estar com vocês, imensamente feliz. Essa oportunidade, para mim, é rara e mais ainda feliz por poder falar de uma pessoa que é tão cara para todos nós, não é? Confesso a vocês que eu me debati muito sobre o que falar, sabe? Eu podia falar muitas coisas sobre o Felipe, sobre o que a gente faz junto, o que fez juntos, porque eu acredito que a gente ainda faz, né? As ideias nunca deixam de existir, ainda mais uma pessoa com tanto brilhantismo, com tantas ideias como o Luiz Felipe tinha, não é? Enfim, depois de ir e vir, eu decidi ser um pouco careta, vamos dizer assim. Eu preparei uma espécie de uma apresentação, porque eu falei, eu vou me emocionar e eu não vou conseguir falar direito as minhas ideias. Então, vou pedir licença para vocês, vou apresentar as transparências e espero que depois a gente possa discutir esse formato da janelinha muito chato. Bom, em primeiro momento, eu gostaria imensamente de dizer que é uma oportunidade rara a gente estar aqui, né, neste evento, com todo mundo e com outros países, e isso eu acho que é um sonho que o Luiz Felipe sempre teve, não é? Eu acho que a gente está, em parte, realizando um sonho do Luiz Felipe. Eu pergunto a vocês se vocês estão vendo a minha tela. Vocês estão?
Tô sim, Jonatas, Estamos agora sim. ficou grande. E o áudio Sim. tá bom também? Tá ótimo. Tá aqui. ótimo. Bom, então, eu preparei a seguinte coisa: emergentismo na abordagem dinâmica da cognição musical. A abordagem dinâmica da cognição musical não é um nome dado por mim, mas é um nome dado pelo Luiz Felipe a partir de coisas que nós discutimos juntos dentro do contexto da tese dele. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar o último dia que a gente esteve junto, fisicamente, vamos dizer assim. Foi 22 de julho de 2019, quando o Luiz Felipe me convidou para fazer uma palestra na 71ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, e a gente esteve junto, eu, o Luiz Felipe, a Franciele, o Godofredo, o Foucault, e foi uma conversa muito instigante, como sempre foi. E eu guardo isso com muito carinho, e eu acho que todos nós sempre tivemos conversas muito instigantes com o Luiz Felipe. Então, o que eu decidi fazer na minha apresentação é trazer um pouco do que eu aprendi com o Luiz Felipe, aquilo que ele trouxe para mim. Eu não acredito que existam essas relações supervisor ou orientador. Eu prefiro me entender como um desorientador, uma pessoa que se orienta também nas ideias das pessoas com as quais você trabalha. E todos nós trocamos ideias e todos nós construímos ideais. Eu acho que a minha interação com o Luiz Felipe, quando a gente trabalhou na tese dele, cujo título é A Emergência do Significado Musical em Música, foi de um aprendizado mútuo. Então, eu acredito que a questão que eu queria trazer hoje para vocês foi a questão que nós nos debatemos muito durante todo o doutorado, que a primeira vez que o Luiz Felipe, que nós conversamos sobre o assunto do doutorado, tínhamos conversado sobre várias coisas, mas eu quero lembrar exatamente o dia em que a gente estava na Unicamp e o Luiz Felipe veio e disse assim, eu acho que eu quero estudar o significado musical. Eu olhei para o Luiz Felipe e falei assim, você tem certeza? Ele falou assim, eu acho que é um assunto que é muito amplo. Eu falei, eu tenho certeza que é amplo, mas que ele carece de uma abordagem um pouco mais cognitiva, um pouco mais focado nas ciências cognitivas. E ele me disse, eu acho que a gente pode trabalhar nisso. E eu acho que ele teve muito sucesso em pensar nisto, nesse assunto que poderia ser tão espinhoso, tão difícil. E eu acho que o Luiz Felipe conseguiu uma saída maravilhosa para isso, e isso vai contaminar todos nós em vários momentos da nossa vida, e na minha também. Então, eu acho que dessa tese, entre tantas coisas que a gente desenvolveu junto, eu acho que existem dois elementos que são essenciais e que eu gostaria de comentar rapidamente. Um é a auto-organização como agente do processo de significação musical e a abdução e a ressignificação dos hábitos de escuta. O ponto principal aqui é que a gente sempre fica discutindo ou falando sobre o significado musical. A gente quer buscar o que é mais próximo, ou o que é mais atento, ou o que é mais eficaz, o que é mais eficiente. A gente tem uma busca de eficiência na construção do que é significado musical que é absolutamente insana. E quando a gente começou a trabalhar sobre isso, surgiu essa noção de que não existe esse ponto fixo no espaço do conhecimento musical que a gente chame de significado. Não existe essa pedra filosofal e esse ser imaculado que é o significado musical. O que existe e é muito mais rico é a possibilidade do significado ser construído durante o processo de escuta, mas construído dentro de todos, de cada um de nós, a todo momento. Eu me reescuto, eu reconstruo o significado. Então, quando a gente começou a discutir isso trouxe brasas para a gente. E é claro que se a gente quisesse falar de uma coisa que é dinâmica e se
constrói e se autossignifica, é natural que a gente utilizasse os processos de auto-organização. E foi aí, então, que a gente incorporou a noção de auto-organização no processo de significação musical. A segunda coisa que faltava para a gente nesse arcabouço teórico era, bom, e quando aparece o novo? E quando a coisa nova acontece? Quando essa quebra ocorre, o que vai acontecer com esse objeto que a gente já está construindo? Então, numa discussão, e o Luiz Felipe trouxe, e a gente começou a trabalhar a noção de que era interessante usar a noção de hábitos de escuta, ou seja, trazer a fenomenologia, trazer o Peirce para criar uma possibilidade de entender que mesmo esse edifício de hábitos que a gente tem e constrói durante a vida, ele pode e deve ser, muitas vezes, redimensionado. A arquitetura com a qual nós trabalhamos o significado musical não é uma arquitetura estática, é uma arquitetura dinâmica. E, para isso, então, a gente utilizou uma das coisas mais interessantes do Peirce, que é o raciocínio abdutivo. A noção de que quando a coisa nova ocorre e você não consegue ter um aspecto dedutivo ou indutivo, a lógica quebra, o elemento é novo, você tem uma quebra de simetria, o que você faz? Você aposta. Você aposta no novo, você aposta na nova construção, e isto é muito interessante, porque isso é uma lição de humildade. Eu acho que para todos nós, o que a gente constrói é destruído a todo tempo. Mas a gente, naquele momento em que essa quebra de simetria ocorre, que essa destruição ocorre, a ideia de que você pode abduzir, você pode apostar, que você pode ter uma nova significação, e isso vai reconstruir os seus hábitos de escuta, é muito rica. Então, foram esses dois elementos que a gente trabalhou na tese. E eu gostaria agora de trazer o Luiz Felipe na última... É difícil falar isso. Numa das últimas conexões que a gente teve, eu convidei o Luiz Felipe para fazer uma palestra para o nosso grupo de pesquisa na Unicamp, e ele preparou uma palestra maravilhosa que eu acho que a gente deveria depois editar e deixar na Sociedade Brasileira de Cognição Musical. Estou me embaralhando aqui, estou ficando, né? E eu queria, então, apresentar para vocês o que o Luiz Felipe achava, não é? Como ele diz, a abordagem dinâmica da cognição, significado musical como processo emergente. Isso foi uma tônica durante toda a nossa conversa, durante todo o desenvolvimento da tese. E aqui tem uma transparência do próprio Luiz Felipe durante esse evento, no qual ele apresenta o significado musical como uma propriedade emergente e esse grande complexo conceitual que nos leva a como é que a escuta musical opera. A escuta musical opera numa rede intrincada de elementos, são coisas que nos cercam dia a dia. A escuta musical não é um objeto estático que está estabelecido por práticas totalmente definidas, elas são recicladas, elas são reaprendidas. Então, acho que é interessante ouvir o que o Luiz Felipe achava. Deixa eu colocar aqui para vocês, eu acho que esse trecho é maravilhoso. Eu acho que o conceito-chave para entender essa dinâmica, né, desse espaço conceitual é a ideia de auto-organização. Esse espaço ele é auto-organizado. O ouvinte não controla os processos de significação. A obra não controla o processo de significação. O compositor, menos ainda. As relações sociais também não. É justamente a interação de todos esses elementos nessa rede de hábitos, possibilidades, que é auto-organizada. Não existe um elemento direcionador desse processo que possibilita a emergência dessa propriedade irredutível que a gente chama de significado, nesse processo de significação. Eu acho que a fala do Luiz Felipe não podia ser mais clara. Então, eu acredito que ele conseguiu trazer esse elemento com muita propriedade, ele conseguiu discorrer sobre isso
durante a tese dele. Eu acho que isso é um aprendizado para mim, um aprendizado da minha vida, de um trabalho que eu fiz com ele. Mas eu queria terminar a minha fala colocando outros aspectos que eu aprendi com o Luiz Felipe nesse dia a dia acadêmico. E o primeiro que eu queria colocar é que a escuta, a capacidade que nós temos que desenvolver da escuta do outro na pesquisa interdisciplinar. Eu costumo dizer que a pesquisa interdisciplinar, eu não consigo entender qual é o método da pesquisa interdisciplinar, mas eu consigo entender uma coisa na pesquisa interdisciplinar, que é a habilidade do desenvolvimento da capacidade da escuta do outro. E eu acho que nisto todos nós aprendemos com o Luiz Felipe. O diálogo interdisciplinar se ancora no entendimento que existe no espaço de contato entre a nossa visão de mundo e a do outro. Não somente para que floresçam discussões acadêmicas entre disciplinas e conhecimento, mas para que a escuta do outro nos proporcione a oportunidade de nos aprimorarmos mais profundamente sobre o que nos move na vida. No final, o que interessa é essas interfaces e essas conexões que a escuta. Eu não estou falando somente da escuta no sentido até schefferiano, eu estou falando dessa escuta de diferentes pessoas, escuta que o André acabou de falar, essa escuta decolonizada, sabe? De você buscar o outro, porque o outro também vai completar as suas deficiências, vai completar o seu espaço epistêmico. Segunda coisa que eu acho importante é que a gente não deve perder a noção de que a maturidade na compreensão da complexidade dos processos que envolvem as práticas musicais pode levar à expansão e sofisticação de conceitos, performance e tecnologias. Estamos todos de acordo, fazendo pesquisa para isso. No entanto, essa sofisticação não deve restringir a criatividade do pesquisador, a ponto de impossibilitar o retorno à infância dos conceitos e das descobertas para aprender com esses conceitos e essas descobertas novamente, ou aprender novas ideias como uma criança. Isso eu sentia no dia a dia das minhas conversas com o Luiz Felipe, porque pesquisa é criação. A gente não precisa ficar brigando, eu sou compositor, você é pesquisador. O que um pesquisador faz e o que um compositor faz? Nós criamos. E quanto mais nós nos contaminarmos um da criação do outro, tanto melhor vai ser o que a gente faz. Eu não quero melhorar a minha música, não quero melhorar a pesquisa do outro, nem a minha pesquisa. Eu quero me contaminar, eu quero me reconhecer nos outros, os outros se reconhecerem em mim. Isso leva à complexidade. Porque quando os corpos não são mais os corpos nos quais nós existimos, mas nós criamos outros corpos que são estendidos aos nossos, nós criamos um objeto complexo que é indefinível. Vamos levar essa questão, né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Eu acho que tudo que a gente faz de forma formal é bem o que está acima no iceberg, o que a gente faz de forma informal é o que está embaixo no iceberg. E é isto, se contarmos apenas somente com aquilo que sabemos para estudar música, faremos da música um discurso de declarações explícitas e formais. Mas para compreender tudo aquilo que é implícito e talvez desconhecido, cabe a generosidade e a escuta do outro. Afinal, o que nós conhecemos do universo é extremamente miúdo. A gente não conhece nada, vamos usar uma palavra aqui feia. Não sabemos nada da sua matéria escura. Isso é o conhecimento. A gente está lotado de matéria escura. E essa que nos dá um sentido. Né? Dar oportunidade para que a pesquisa musicológica avance mais na direção das suas raízes em todo o nosso aparato mental perceptivo e dar ferramenta para exploradores do futuro, aqueles que visitarão as teorias que nós ainda nem construímos e que teoricamente não foram escritas e aquelas que não serão escritas. E por que nos preocuparmos com todas aquelas que são escritas? Por fim, durante a pandemia, eu troquei algumas mensagens do Luiz Felipe e eu escrevi um poema para o Luiz Felipe. Eu não poderia deixar de dizer que era sobre o trabalho que a gente faz ou fez junto, que nós fazemos juntos. E eu chamei esse poema de Carta aos Ressignificantes, dessas pessoas que ressignificam, porque trabalham no emergentismo de um significado musical dinâmico.
E eu queria ler para vocês um trecho, esse poema. Todo mundo sabe tudo que o Felipe estava passando, não é verdade? Então, em palcos por nós não construídos, cortinas encortinam a vida. Encenam o que escrevem e nos surpreende com a ambiguidade da dor e do prazer. A arte e a vida não se confundem, elas se entrelaçam. Quando em nós a ribalta se faz, no caso do Luiz Felipe, sim, de repente, num palco vazio, assistimos à vida atentos a todos os sentidos, com todos os sentidos. E os seus ensinam os meus, os de vocês, os nossos. Porque, afinal de contas, em poltronas duras, raras vezes afofadas, elas ressignificam a nossa existência. Então, para mim, trabalhar com o Luiz Felipe e estar junto dele foi essa oportunidade de ressignificar não somente a pesquisa em música, mas ressignificar a vida. E nesse último momento que a gente esteve junto, o Luiz Felipe escreveu uma mensagem muito singela que eu queria colocar aqui, mas agora eu falando para ele, né, dele, ou falando com ele. Ele disse: sou muito grato às oportunidades que tive de conviver com pessoas cujas ações são tão generosas. O significado das coisas não existe fora das ações que delas podem decorrer. Bom, enfim. Muito obrigado por estar com vocês e a gente poder lembrar de tantas coisas bacanas e coisas que a gente aprendeu junto e que a gente vai continuar aprendendo. As ideias estão aí nesse processo contínuo de ressignificação. E se é uma coisa que a gente aprendeu junto é que eu não acho que as ideias não morrem pela importância dos homens das ideias, mas aí as ideias não morrem pela importância das ideias. E se a gente acredita que elas convivem nesse fluxo contínuo de ressignificação, elas vão estar para sempre conosco, e esta é a grande... Acho que é a grande lição que eu aprendi com o Luiz Felipe. Por isso que eu acho que ele era uma pessoa tão preocupada com as ideias, com os significados, porque ele sabia de antemão que a ideia não é nossa, não somos filhos nem pais de ideias, nós somos consequência, e não acredito muito nessa ideia causal de que eu gero a ideia, você escuta e você se, vamos dizer assim, você se suporta da minha ideia ou a minha ideia suporta a sua. É a mesma coisa quando a gente pensa em relacionamentos ruins, né? Você me suporta nas coisas que eu faço. Ou mesmo quando a gente diz assim, a música suporta as imagens. Se a música suportasse as imagens no cinema, a música e o cinema já estariam mortos há muito tempo. A música dialoga com as imagens, a música reconstrói. E eu acho que essa é a grande coisa de tudo que a gente pode pensar em relação à música. E porque ela é tão cara para nós. Eu costumo dizer que há uma confusão epistêmica na minha cabeça, que eu confundo a plasticidade do cérebro com a plasticidade da música. Eu não sei exatamente se é o cérebro que é plástico ou se é a música que é. Eu estou quase mais para dizer que é a música que é plástica. O cérebro pode, numa visão mesmo neomecanicista, ele pode ser pensado como uma máquina química cheia de conexões, mas a música não. A música corrói, ela corrompe, e ela constrói, ela destrói. E ela faz isso de uma forma tão incrível que, às vezes, a gente busca em modelos até mecanicistas para tentar explicar uma coisa que não é mecânica. Ela se extrapola, ela se conecta com isso e, ao se conectar, ela contamina. Eu acho que, para mim, é a grande lição desse processo todo, do processo de significação musical. É a gente se deixar contaminar pelas ideias com que a gente trabalha, pelas ideias com que a gente que vem das escutas dos outros, e principalmente pela música que a gente aprendeu a estudar e a apreciar. Acho que é isso. Muito obrigado. Oi, Jonatas. Muito
muitíssimo obrigado. Te ouvir é emocionante, ainda mais sobre esse tema. Enfim, sem comentários agora, né, para ouvir nosso colega Orlando. Orlando tá na escuta, tá com o áudio ok, né? Então, por favor, Orlando, palavra contigo, meu caro. Posso fazer uma introdução? Vai, Rael, por favor, muito É, obrigado. como eu sou responsável por ter conectado, talvez aqui um pouquinho, né, essa mesa, eu queria fazer um agradecimento ao Orlando, porque não sei se o Orlando vai lembrar, mas eu acho que o assunto que ele vai falar agora, que é um outro assunto que o Felipe estava discutindo muito, né, nessa última fase final dele, que era falando sobre Schenker, sobre tipos de coisa, exatamente tentando mostrar o Schenker como a documentação de um hábito de escuta de uma geração, né? A gente conversou, o Felipe conversar muito sobre isso num encontro que estava, se não me engano, você estava também com a gente, André, onde surgiu várias piadas internas, foi numa palestra do Orlando, analisando Villa-Lobos e Beethoven em Maringá. Estávamos nós três, Luiz Ótima Felipe, André lembrança. Oliveira e eu, e o Orlando estava analisando, e desta palestra surgiram várias frases icônicas nossas sobre o assunto, e eu acho por isso que o Orlando tem que estar aqui Sim, de toda maneira, não só por causa desse tema, que era um tema caro ao Felipe, mas também por causa do envolvimento que o Felipe tinha, né, desenvolveu com a tema, né, com a Associação de Teoria Teoria Musical. Então, eu queria agradecer o Orlando ter aceitado esse convite também, e ele amarra, né, nessas relações todas que o Jonas está falando, né, de vidas aqui. O Orlando não sei se lembra disso, mas teve um papel de amarrar também em relações que transpassaram eu, André e Luiz Felipe. Tá com você, Orlando. Bom, Obrigado, André. não só não soube, como nunca soube disso. Isso acontecia lá e nunca chegou a mim. Bom, saudações ao Rael, muito obrigado pelo convite, saudações ao Jonatas e ao André. Eu estranhei, eu confesso, desculpa, Rael, mas eu confesso que eu estranhei o convite, no primeiro momento, porque eu não trabalho com cognição. E eu lembro do Luiz Felipe, desculpa falar dessa forma, mas vagamente, porque era uma época que eu circulava muito, eu fazia cerca de 40 viagens por ano, isso foi por 30 anos, então imagina como é que era a minha vida, né? Então, assim, eu passava muito rápido pelas pessoas, né? De qualquer maneira, eu fico muito feliz que daquele tempo ficou alguma coisa. Eu não lembro desse trabalho que eu fiz, mas fico muito feliz. Bom, eu insisto em dizer também que eu não sou teórico. Eu estudei teoria, estudo teoria, mas não me considero um teórico porque não tenho um corpo de produção consistente, regular, né? Eu escrevi alguns trabalhos, papers, artigos e alguns livros, fiz traduções, várias traduções de textos relacionados com análise, porque eu perguntava sobre o assunto e ninguém me respondia de forma que me convencesse ou que eu aprendesse com isso, né? Bom, então acho que cheguei à conclusão que eu tenho que estudar o assunto. Enfim, eu sou um apaixonado por música e teoria musical é um aspecto fundamental, estrutural da música e, claro, né, foi uma opção natural, né? Bom, dito isso, o que eu vou falar, né, brinca um pouquinho no que o Jonatas falou sobre escuta e no que o André falou sobre visão, né, dessa nossa relação com a música pela visão, por causa do texto musical, né, ou seja, por causa da partitura, né? Schenker tem muito a ver com isso, porque é como nós vemos, no sentido de visão, o texto musical, né?
Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto quando os outros fazem, que é ler. Eu vou ler um texto. Eu peço a indulgência de vocês, mas foi a maneira que eu encontrei de organizar essas ideias. Voltando ao Luiz Felipe, eu fiquei feliz quando o Rael comentou que ele vinha pensando isso, né? Vinha pensando Schenker, né? Então, eu acho que eu posso então falar um pouquinho sobre a minha experiência rápida com Schenker e as questões de ensino no Brasil que vêm sendo levantadas ultimamente, né? Meu primeiro, então, envolvimento com a análise me conduziu para as sistemáticas. A opção pelo estruturalismo procurava evitar excessos de subjetividade. Permeando essa ideia estava o interesse em saber como a música era feita, buscando, assim, melhores referências interpretativas. Sem que, para isso, eu precisasse me tornar um compositor de ofício, lembrando a ideia de que, na antiguidade, o músico, o intérprete, era também um compositor por ofício, né? Essa não é a única possibilidade para se atingir resultados. Intuição é possível e desejada muitas vezes. Podemos aqui invocar a ideia de que é possível dirigir um automóvel sem conhecimentos mecânicos. Analogamente, pode-se cantar ou tocar um instrumento sem conhecimento teórico. Nesse caso, estamos lidando apenas com o sensorial. E isso é legítimo. Meu primeiro contato com Schenker foi na Eastman School of Music durante o doutorado, né? Na disciplina, foi usado o livro Analysis of Tonal Music, a Schenkerian Approach, de Cadwallader e Ganet, que é um livro de 1998. Mais tarde, encontrei os livros de Alan Ford, a Adele Katz, que escreveu sobre Schenker em 1945, a Felix Sauser, que é um texto clássico, né? Que foi escrito em 62, e o próprio Schenker, que foi o último livro que eu conheci, né? Que foi publicado em 2001 nos Estados Unidos. A motivação para escrever um texto didático sobre a análise schenkeriana veio primeiro da ausência, até aquele momento, estamos falando de 2011, de qualquer texto sistemático em língua portuguesa. Segundo, pelo fato dos livros existentes até então serem muito herméticos para os não iniciados. O público-alvo deveria se concentrar nos últimos anos da graduação e na pós-graduação lato stricto sensu. Esse era o público-alvo do que eu tinha escrito. Não existe uma introdução simples e direta às teorias de Schenker. No entanto, muitos livros falam ao pressupor que o estudante está previamente familiarizado com essa técnica e os significados e implicações das variadas terminologias que compõem a teoria de Schenker. O problema não se resume à simples nomenclatura lexicologia, como diz o meu querido amigo Rodolfo Coelho de Souza, mas avança em conceitos e postulados que, de uma forma ou de outra, determinam uma mudança radical em como percebemos música. Lembrando que o músico erudito se relaciona com a música mais com a visão que com a audição. Apesar disso, acredito que é possível oferecer uma introdução ao pensamento schenkeriano, se esta for graduada e controlada, através de definições claras e didaticamente ordenadas, a partir do pressuposto de que o estudante possui pouca ou nenhuma experiência analítica. Isso não significa, entretanto, que ele não deve saber previamente teoria musical. Uma base razoável de harmonia e contraponto é pré-requisito. Mas uma harmonia e contraponto do ponto de vista estruturalista, que é um pouco diferente do ensino tradicional dessas disciplinas. Fazendo outra analogia, é verdade que Schenker não é uma teoria de entrada. Nas últimas décadas, quase tudo que se escreveu sobre teoria musical, particularmente em análise, passa de uma forma ou de outra pelos princípios formulados pelo próprio Schenker.
A quase ausência dessa disciplina nos currículos de cursos de graduação e pós-graduação nas escolas de música no Brasil alija o estudante dessa parte importante do pensamento teórico contemporâneo, excluindo compulsoriamente de toda uma bibliografia fundamental para o entendimento da música em nossos dias. Com Schenker, dois princípios básicos são apresentados e desenvolvidos: significado e coerência musical. Dessa forma, a apresentação dos gráficos em camadas pode insinuar uma forma tridimensional de se ver a música. A análise apenas revela como a música é feita, porém, perspicácia, trabalho e experiência podem render ao intérprete dividendos estéticos compensadores. É verdade que, para um resultado final, isto é a execução, ou seja, a execução musical convincente, precisamos agregar muitas outras coisas, como dicção musical, isso é, articulação, legato, staccato, contato, montelato, enfim, dinâmica, timbre, agógica, respiração, o direito à pontuação, como reivindicou certa vez Pierre Boulez. Não sem razão, muitas análises são criticadas por sua aridez e formalismo exacerbado, cuja principal preocupação é a mera classificação, com pouca aplicação artística. Fica assim evidente que a análise depende muito da habilidade do analista. Isso é uma desvantagem, pois aqueles menos treinados farão um pouco mais que afirmar o óbvio de uma maneira complexa e muitas vezes pretensiosa. A tática mais comum é o uso de um tipo de jargão que exclui aqueles não iniciados. Essa é uma situação muito comum nos livros didáticos. Poucos autores tornam suas estratégias de análise explícitas o suficiente para permitir que o estudante possa estendê-las ao restante do repertório. Outros analistas, em particular aqueles da linha estruturalista, formulam suas observações de modo a não permitirem leituras alternativas, assumindo que suas interpretações refletem o consenso geral e suas ideias não precisam ser corroboradas. A tarefa não é simples. É verdade que uma abordagem estruturalista explica como a música funciona, mas dificilmente por quê. É como se tomássemos os fenômenos musicais congelados, paralisados em um dado momento no tempo, e desconsiderássemos a natureza orgânica da interpretação musical, além da relação dinâmica que existe entre o intérprete e o seu ouvinte. Explicar a relação entre a estrutura e o seu significado é ainda o maior desafio da análise e não pode ser arbitrariamente subjugado. Não obstante a influência que possa ter, a análise schenkeriana é apenas uma entre as diversas ferramentas existentes para explicar como a música funciona. Cada estilo ou gênero musical exige uma abordagem diferente e, consequentemente, um emprego de técnica analítica correspondente. Seja como for, os aspectos didáticos da teoria de Schenker continuam a ser expandidos e desenvolvidos, pois que o próprio Schenker não deixou qualquer texto didático. Uma das maiores causas de insucesso da análise schenkeriana é o total ou quase total desconhecimento das regras que fundamentam o tonalismo. Em outras palavras, falha-se por não se saber como ou por que a tonalidade funciona. Um estilo ou gênero musical está subordinado a uma sintaxe que lhe é peculiar e lhe dá identidade. Não acho que as ferramentas analíticas disponíveis hoje representem um real obstáculo ao estudante. Sem receio de parecer ingênuo ou acabar filosofando sobre o óbvio, acho que a questão não está nas ferramentas, mas no despreparo do estudante em relação aos fundamentos teóricos quando chega o momento de ter que lidar com elas. Então, na verdade, eu acabei fazendo uma pequena apologia ao schenkerianismo. Mas, enfim, eu acho que eu só consigo falar mesmo do que eu faço. E fico feliz de poder estar
passando um pouquinho dessas ideias. Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, vou passar, antes de passar a palavra para o André de novo, André, eu vou só compartilhar uma coisinha aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, cadê eu? Compartilhar uma... Ué, não aparece? Não sei se... Vamos ver se aparece para vocês. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Aqui, vamos ver. Eu acho que não sei por que ele não está compartilhando a minha tela. Vê se aparece para vocês aí. Não. Não, né? Mas tudo bem. Eu estou com a tradução, a última coisa que o Felipe estava trabalhando, que deixou incompleto, não, ela está toda completa, necessitando só de uma última revisão. É a tradução que ele fez do Introdução à Análise Schenkeriana do Allen Forte. Ele deixou inteirinho traduzido. O Orlando não sabia disso? Não sabia? Não. Pronto, para coroar, porque você está aqui, inclusive. Orlando. Eu acho que ele deixou para montar depois da última revisão. Da última revisão, aí eu que fiquei com o backup do computador dele. E ele deixou o projeto inteiro pronto, editado, e ele estava em discussão com a editora da Unesp para ver se ele conseguia a autorização do Allen Forte para fazer a publicação da tradução brasileira. Ela está prontinha, inteira, e isso é uma das coisas que a ABCM, na verdade, quer conduzir, ver se a gente consegue fazer a tradução que ele deixou. E ele estava tão empolgado com isso que, inclusive, ele estava estudando tipografia, porque ele era apaixonado, inclusive, pelo design do texto. Ele não só traduziu, mas como ele fez um design de texto muito bonito, né? Maravilha Tipográfico isso. e tudo, né? Então eu tenho aqui, ele fez todo em LaTeX, está inteirinho, com todos os documentos, tudo, então dá para passar para editoras tranquilamente, e com todas as marcas de revisão dele que ele deixou. Né? Eu queria compartilhar com vocês, mas não estou conseguindo compartilhar minha tela, que eu não sei porquê. Mas foi a última coisa que ele deixou aí para gente, que a gente tem que cuidar, por isso, inclusive, Orlando, que você está por aqui representando a Tema também, né? Que ele tinha um carinho muito grande pela Tema. Né? Enfim, mas André, palavra é sua para... Eu acho que o Orlando abre a conversa falando, não, porque eu não sou teórico. Nossa, eu ouvi isso do Felipe muitas vezes, assim. Não, e a desculpa era a mesma, Orlando. Ele falava assim, o problema é que quando a gente vai olhar para um conceito, ele não está bem explicado, aí eu tenho que ir lá explicar, ou entender. Bom, o que o teórico faz se não é isso, né? É que é isso, né? A gente tenta ter uma perspectiva para além dessa pompa que vazia, né, que muitas vezes é vazia. Então, digamos que eu sou teórico de final de semana. Olha aí! E que finais de semana, né? E aí que é onde a coisa talvez aconteça melhor. Orlando, super obrigado também pelo teu relato. Tua fala bate muito, né? Fundo também para quem estava acompanhando a vida e a pesquisa do Felipe. A dimensão teórica para ele tem essa dimensão, né? Tem esse papel que você apresentou para a gente. E acho que a escolha do Rael também é muito interessante. A ideia agora era a gente bater um papo, né? Eu anotei algumas coisas aqui para puxar. Tem uma mensagem da Tenille, não sei se ela quer falar. Ela deixou uma mensagem dizendo, né? Que ela precisou sair um pouquinho antes. Uhum. Que o Luiz Felipe teve com ela. Carlos, precisei sair antes do final da discussão do painel. Foi um prazer ouvi-los. O pouco contato que tive com o professor Luiz Felipe quando estive na UFABC em 2019 foi de profundo aprendizado. E esse legado continua. Aprendi muito com vocês hoje. A Tenille é lá da equipe da Patrícia Vanzella, né? Uhum. E está com a gente na BCM agora também, né? Dando uma super força. Enfim. Mas... eu tenho uma pergunta para os dois, assim, que eu estou aqui, já anotei a pergunta. Não sei se você quer fazer alguma outra ou eu faço. Não, é você que manda, pode fazer. Não, eu não sei, daí eles respondem na sequência que falaram também, né? Acho que para organizar. A pergunta para o Jonatas
É isso, eu queria entender eu queria pensar com ele um pouco e também com as ideias do Felipe aqui, né, esse jeito tão lindo que você falou, Jonatas, não tem como não se emocionar mesmo, não tem, impossível, né. E é isso, essa escuta do outro, quando você coloca isso, eu acho que isso tem uma profundidade enorme. Eu fico falando de lugar de escuta, lugar de escuta, lugar de escuta, pensando no corpo da pessoa que escuta, mas é isso, ela escuta um outro. Esse escutar, pode ser escutar a si mesmo, mas ainda assim vai ser escutar a si mesmo enquanto algo que vem de. Porque a escuta é um pegar o que está fora, é estar conectado com o que está para além do eu, né? Então, me parece que tem uma discussão de alteridade profunda aí. Né, e aí, eu queria perguntar isso para você, como é que quando você fala que completa o espaço epistêmico do eu, né, que essa escuta do outro, eh, e foi uma coisa que eu estava começando a conversar com o Felipe. Isso também não completa o espaço ôntico do eu? Quer dizer, não é ontológico também? Não é só epistemológico, o que fica em mim. E aí, essa parece que tem sido a chave, para mim, né, para o caminho que eu tô tomando da decolonialidade da coisa toda. E já anunciando a pergunta para o Orlando, ou a instigação para o Orlando, é uma coisa que ele fala bem no começo da fala, Orlando, que de alguma maneira essa opção pelo estruturalismo, em algum momento evita ou evitava para você o excesso de subjetividade, né? Cara, Orlando, eu voltei à cena que o Rael contou da piada da gente lá em Maringá, é, e eu voltei porque eu, Rael, o Felipe e ainda um outro colega, o Guilherme, tivemos um grupo de uma coisa que não era, a gente nunca sabia do que era, só era a gente teve um grupo chamado Ars Gracia Machina, né? Até o latim deve estar errado, inclusive, mas era isso. E a gente estava realmente estudando e pirando nessas coisas. E a gente tinha uma ânsia disso. O Orlando acho que sintetiza, Rael, em algum ponto, e aí vai também a instigação para você, uma ansiedade que a gente tinha 20 anos atrás, de a gente quer limpar a subjetividade, a gente não quer, então vamos buscar um estruturalismo, né, olha, e aí foi nessa ânsia que a gente encontrou o robô do Jonatas, né? Assim, olha, tem zero de subjetividade, mas ao mesmo tempo o Jonatas mostra pra gente que não, tem um outro caminho ali. E aí, Orlando, é isso, a instigação é isso. Como é que está isso hoje? Quer dizer, como é que você vê esse encontro entre perspectivas que consideram o estruturalismo de outra maneira, talvez a gente possa dizer assim, né? Ou que são não avessas às subjetividades? Nossa. Bom, primeiro eu queria agradecer estar aqui. Orlando, eu concordo. A sua primeira frase me tocou muito, porque eu acho que a gente está imerso nessa ideia de teoria, e às vezes a gente não consegue entender nem mesmo o que a gente pensa. Bom, enfim, a escuta do outro, ok? Por que eu disse isso? É porque você foi muito preciso. Eu cresci academicamente trabalhando a escuta e sempre eu usava o termo lugar de escuta, lugar de escuta, lugar de escuta. Depois de um certo tempo, e esse tempo é agora, recentemente, eu comecei a entender que essa busca de um lugar de escuta estava intimamente ligada com a noção de significado. Ou seja, encontrar um lugar adequado para a escuta. É a mesma coisa de que tentar buscar um significado para uma obra eletroacústica ou para o ato de escuta à la Schaeffer, por exemplo. E eu, hoje, acredito que esse lugar de escuta não existe. O que existe é um processo, fazendo um paralelo com a ideia de significação musical que eu coloquei, o que a gente tem é um processo contínuo de realimentação entre as noções que nós construímos de hábitos de escuta, que são nossas, com os hábitos de escuta de outras pessoas e desse contexto todo, e o que a gente faz, e o que a gente consegue, vamos dizer assim,
é construir pontes. E por que eu coloco isso? É porque eu não sei se a questão do estudo interdisciplinar ou da interdisciplinaridade é buscar o conhecimento do outro para enriquecer o seu conhecimento. Eu acredito que a ideia é um pouco diferente, é você ouvir o outro e conseguir se posicionar no lugar do outro. E isso eu entendo também como escuta. Ou seja, e por isso que eu disse que é uma questão epistêmica, mas eu concordo que também pode ser ontológica, à medida que eu me transformo, à medida que o processo nos transforma. Então, para mim, esse lugar de escuta, hoje, para mim, não existe. Eu tenho um processo de escuta, e esse processo de escuta se transforma em vários momentos. Eu queria aqui usar um exemplo do Luiz Felipe, que nós discutimos muito. O Luiz Felipe, uma vez me contou, deve ter contado para vocês, que depois que ele ouviu Stravinsky, Beethoven não era mais o mesmo. E eu perguntei, mas por que o Luiz Felipe? Ele falou, não porque Stravinsky supera Beethoven. Eu continuo ouvindo Beethoven com a mesma interesse, mas é porque o que Stravinsky revelou à minha escuta vai me contaminar de tal forma que eu já vou escutar Beethoven de outra forma. Então, se existe um lugar adequado de escuta, esse lugar certamente não pode ser fixo, ele precisa de ser dinâmico, você precisa de trocar as posições, e isso se aplica principalmente, do meu ponto de vista, às nossas abordagens no campo da pesquisa interdisciplinar. Muitas vezes a gente fica preocupado de trocar ideias. Trocar. Vou ver o que você me oferece, eu te ofereço. Fica um trade. E às vezes, eu acho que às vezes nunca a gente consegue construir um campo de conjunção. E eu acho que a maior razão disso é porque a gente não desenvolve esse comportamento, essa atitude de escuta acadêmica ou de escuta do outro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, só para não ficar falando muito, o Roboser não tinha nada de objetivo. Deixa eu explicar isso. Claro, era uma máquina fazendo música, entre aspas, certo? Mas eu acho que a grande sacada do Roboser, eu posso contar o dia que eu estava lá na primeira exposição que a gente fez com o Roboser, ele estava naquela arena com aquele monte de luz, e ele se comportando, e 3 crianças vieram e se posicionaram em posições diferentes no entorno da arena. Isso mudou a relação de luz do espaço. E, de repente, toda aquela organização que a gente tinha, que estava funcionando, gerando aquelas sequências musicais, se desarticulou. Claro, porque mudou a relação de informação que existia no sistema. O sistema é todo realimentado. O que aconteceu com as 3 crianças? Elas ficaram super felizes. Elas falaram assim, porque ele começou a ficar assim, meio, né, a maquininha começou a andar para lá e para cá, para lá, e ficou muito, muito agitado. Eles entenderam que aquilo era um motivo de alegria, porque eles estavam ali misturados. Então, o que eu acho que é interessante desse trabalho com robôs foi isso, é que da gente perceber que o significado está muito mais no processo em que as coisas acontecem do que nas coisas. As coisas são meros suportes, a menos que suporte, elas estão ali para fornecer uma base, mas, de outra forma, elas poderiam ser um pouco diferentes, assim como eu acho que essa relação da visão e da audição, eu queria entrar um pouco aí, já passar a bola para o Orlando, eu acho que isso daí é muito interessante, mas eu cada vez mais acho que não existe tanta separação entre a visão e a audição. Hoje, inclusive, para tratar o timbre, por exemplo, uma das coisas que eu estou pesquisando agora, em linhas gerais, não usar a ideia, por exemplo, de que pessoas sinestésicas são mais interessantes ou ouvem melhor, ou
mas eu acho que, em princípio, todos nós temos graus diferentes de inferência dos sentidos para construir os significados. Então, o que eu quero dizer é que uma representação gráfica mais acurada ou sobre uma partitura ou usar o visual para representar estruturas musicais, para mim é totalmente natural. Não por uma questão formalista, porque eu acho que a gente precisa de extensões que, inclusive, apreende certos fatos que estão interligados na percepção sonora e, às vezes, a gente dispensa e coloca em segundo plano. Então, eu acho que, para mim, é muito importante que a gente cada vez mais integre métodos e integre maneiras diferentes de trabalhar com a música. Porque, de uma certa forma, eu acho que essa integração é uma necessidade tanto do processo de criação quanto do processo de análise. Eu acho que era isso que eu queria. Não sei se eu consegui responder, mas essa pergunta a gente poderia ficar bastante tempo aqui hoje. Nossa, muito bom te ouvir, Jonas. E a tua fala também sobre a discussão, né, que o Orlando traz, é também muito interessante, porque é isso, parece que você está falando, que uma representação mais complexa é interessante para atuar com fenômenos mais complexos, né? Assim, quanto mais complexo é o fenômeno, mais interessante que a representação seja complexa também. Bom, Orlando, por favor, vamos te ouvir. Tem duas frentes de fala aí para nos responder, por favor. Tá acabando a bateria do meu celular. Então, eu estou aqui. Desculpa, Orlando, eu falei demais. Não se preocupa, não. Eu esqueci a pergunta. Você pode repetir, André? Olha, eu falei sobre aquela frase que você falou no começo da sua fala aqui, que é que a opção pelo estruturalismo, de alguma forma, evitava o excesso de subjetividade. E eu localizei isso nas intenções de mim, do Rael e do Felipe, há 20 anos atrás, jovenzinhos Sim, compositores. Isso. Eu não tão jovem, mas Por 20 anos favor, atrás tão não era jovem tão quanto, jovem, um pouco mais mas experiente. coincidiu, estamos no mesmo, É isso aí. na mesma janela. Eu vou dar uma resposta assim muito simples, espero que não seja simplista e curta. Na verdade, aquilo foi um momento muito importante, porque tem que lembrar o seguinte: eu sou instrumentista, eu sou violonista, sou intérprete. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu faço é para dar suporte a isso, dar suporte para a interpretação. Até aquele momento, eu tive referências muito subjetivas, assim, excessivamente subjetivas. Eu tive, inclusive, um professor de harmonia muito famoso, muito importante, no Brasil, inclusive, que eu não vou citar o nome, que me dizia que primeira inversão de acorde eu tinha que sentir. Não precisa dizer que eu não continuei com esse professor, né? E também a atividade de intérprete levava muito para essa área subjetiva, né? Então, foi um período muito importante, muito... Enfim. Mas o que eu posso dizer de hoje é que eu, pessoalmente, me reconciliei com isso. É um pouquinho a historinha do mestre monge que chama o acólito para descrever o que ele estava vendo, né? Ele diz: mestre, só uma montanha, nada mais que isso. Ih, acólito, você não aprendeu nada. Volta para meditar mais 5 anos. Aí o monjinho vai, medita, mais 5 anos. Aí
o mestre chama de novo. O que você está vendo? Ah, é uma protuberância geológica que cresceu, vulcânica. Aí o mestre, ixi, não entendeu nada. Volta para meditar. Mais 5 anos. O mestre chama. O que você está vendo? Mestre, isso é apenas uma montanha. Então, o que eu posso dizer é que a gente sempre volta para casa. E eu deixo em aberto. A gente sempre acaba voltando para casa. Eu estou deixando em aberto aqui porque realmente é muito bom ouvir, é muito bom ouvir vocês, muito, muito bom mesmo. Rael, por favor, quero te ouvir quanto a essas conversas, porque você foi incitado aqui também e sei que tá, né, que se Não, mexe com esses assuntos. eu acho que para fechar, primeiro queria agradecer vocês terem topado. A importância, esse material todo vai ficar disponível, na verdade, no site da associação, na área de sócios. Inclusive, já a gente está preparando uma área para documentar as coisas do Felipe, colocar essas coisas. Seria muito legal, Jonas, se você pudesse depois passar a palestra que o Felipe deu para a gente colocar online também no site da Sim, eu BCM. gostaria. Né, a gente está juntando todo esse material, né? É muito legal ter tudo isso e isso vai estar disponível lá nessa área do Felipe também. Agradecer ao André e ao Orlando aí, o André por ter conduzido, elaborado perguntas que não seria outra pessoa para conseguir juntar essas coisas assim. Eu tinha certeza que tinha que ser o André. E talvez, sei lá, um comentário final que eu faça aí eu fiquei lembrando de uma conversa que a gente teve com o Felipe, disso que vocês colocaram, né, de tudo que colocaram sobre a gente fazer, né, voltar a voltar para casa, como o Orlando colocou, né, e a gente estava falando muito sobre empatia, né, a empatia como uma ferramenta, né, ou ferramenta não, na verdade uma capacidade nossa, né, cognitiva de se colocar no lugar do outro, né. Eu gosto muito da expressão que eles usam, né, em anglo-saxão, que é, né, vestir o sapato do outro, né. E não é à toa que eu lembro que eu e o Felipe a gente fez uma fala no Sincan quando teve o movimento lá todo de quando a gente começou a desgraça no país, né? Começou não, né? Ficou pior a desgraça lá em 2018, né? 2017 estava numa tensão muito grande, né? Lá na Federal do Mato Grosso do Sul, que é um lugar mais tenso ainda. E o Felipe falou assim para mim, olha, vai ter a mesa de vocês e hoje é o dia, né, do dia do protesto, tal, vocês façam o que vocês quiserem. E foi bem na minha mesa, e a gente estava conversando muito sobre isso, e foi quando eu falei isso, era sintomático como a destruição dos processos de criação, e o ataque à cultura como um todo, e como a arte, é sempre sintomática em regimes totalitários, porque é exatamente a ferramenta de controle da empatia. O que exerce, o que coloca, tudo isso que vocês estão colocando aí, né, o que exerce a nossa capacidade de ouvir o outro, se colocar, né, no lugar do outro, exercitar a conexão, que eu acho que é o aspecto menos falado na Cognition na 4E, que é a cognição estendida, que a gente se estende no outro, o outro se estende na gente, né? E a empatia, eu acho que é a ferramenta essencial, né? E embotar a produção artística é exatamente nos limitar na nossa capacidade empática. Né? Eu lembro que eu falei essa frase para o Felipe, foi quando a gente depois sentou e acabou escrevendo alguns outros artigos juntos nesse momento, e é muito inspirado por isso que vocês colocaram, né? Sobre essa coisa de voltar para as nossas subjetividades, olhar de volta para a nossa pele, como o André falou, né, para esse corpo, que corpo que é esse, enfim, eu acho que a empatia é aquilo, é o que junta corpo e mundo, né, dentro de um único conceito, né, e elimina essas dicotomias. Eu fiquei pensando, vocês falando isso, lembrei desse momento que foi muito legal de bater um papo com o Felipe lá na última vez que a gente teve no Sincan. Enfim, foi muito. O Jonatas nos passou vários chinelos hoje, deu 10 mil rasteiras com aquelas fotos todas. Foi bastante difícil se controlar aqui. Mas eu queria agradecer vocês por estarem aqui nesse momento que é muito importante para a gente na associação. Obrigado de coração mesmo.
Obrigado também, obrigado pelo convite, Rael, obrigado, Orlando, o Jonatas está aqui até agora também, pessoal que está aí ouvindo e que... Enfim, e temos Jonatas amanhã, né? É isso. Então, até amanhã, Isso. Jonatas. Muito Até amanhã, obrigado. pessoal. E eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Um abraço a todos. Eu também agradeço, uma super honra, um time de experts de primeira qualidade. Eu fico muito honrado. Abraço grande, gente. Tchau, tchau.